tudo bem com vocês? Então, para quem não me conhece, sou a professora Sandy Moreira, sou cirurgiã dentista e estou ministrando aula para vocês da disciplina de promoção à biossegurança. E hoje, pessoal, a nossa aula está destinada aí à revisão da nossa PV1, tá? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o tema da aula de introdução à biossegurança e vamos falar sobre o tópico 1.2 que fala ali do conceito de biossegurança. Então, o que é a biossegurança? Então, a biossegurança, pessoal, ela pode ser entendida ali como uma série de ações, procedimentos, técnicas e metodologias e dispositivos com o objetivo sempre ali de prevenir, minimizar ou até mesmo eliminar ali os riscos que envolvem as atividades de pesquisa, na produção, no ensino, no desenvolvimento tecnológico, na prestação de serviços, bem como a qualidade ali também dos trabalhos desenvolvidos. Então, quando a gente pensa em biossegurança, simplesmente é só pensar em prevenção, em organização, em prever os riscos, em entender as doenças, entender quais são os riscos, quais são as formas de transmissão ali das doenças, quais são os principais riscos que a gente enfrenta aí no nosso dia a dia de trabalho. Então, quando você compreende isso, você consegue organizar e seguindo aí as regras e as normas da biossegurança, você consegue realizar o seu trabalho de uma forma ali, da forma mais segura possível. Então, um estado de biossegurança, ele pode ser definido como a harmonia entre o homem, os processos de trabalho, a instituição e a sociedade ali na área da saúde. Então, como eu falei, a intenção da biossegurança é minimizar ou até mesmo eliminar os riscos ali naquele ambiente. Na área da biossegurança, devido ali à transmissão microbiológica, qualquer acidente ele tem ali um caráter grave. Então, qualquer coisa que aconteça dentro do seu ambiente de trabalho, qualquer acidente ele vai ser considerado grave. Por quê? Porque geralmente os ambientes, principalmente os ambientes da área da saúde, eles são altamente contaminados. Visto que pode desenvolver não apenas o trabalhador, mas também outras pessoas que circulem ali por essa instituição da área da saúde, pode acabar contraindo alguma doença com esses acidentes. A biossegurança, pessoal, ela tem um papel de extrema importância ali na promoção da saúde. Ela é muito importante. A gente trabalha muito orientando, promovendo saúde. E envolve ali o controle de infecções para a proteção dos trabalhadores, dos pacientes, do meio ambiente, de uma forma sempre de reduzir os riscos à saúde. Então, quando você pensa em biossegurança, não é só para cuidar ali, para proteger os profissionais, mas também o meio ambiente e toda a população, tudo bem? O objetivo principal da biossegurança é criar justamente um ambiente de trabalho onde se promova ali uma contenção de risco, de exposição aos pacientes e ao meio ambiente, de modo que esse risco seja minimizado ou até mesmo eliminado, como eu falei para vocês. Essas definições, elas mostram que a biossegurança, ela envolve as relações entre tecnologia, risco e homem. Então, o que a gente pode fazer para controlar esses riscos? O controle dos riscos na área da saúde, ele inclui ali o desenvolvimento e a divulgação ali de informações. Então, como eu falei, a gente trabalha com promoção de saúde, a gente informa, a gente fala sobre os riscos, os problemas e como que tem que ser realizado ali o trabalho, o desenvolvimento do trabalho tem que ser feito de uma forma sempre segura. Então, relacionados aí às boas práticas de segurança para profissionais, pacientes e meio ambiente, de forma sempre a controlar e minimizar os riscos operacionais das atividades de saúde. Então, vamos falar um pouquinho sobre o tema da aula de introdução à biossegurança, o tópico 1.3, que fala ali dos tipos de agente biológico e as classificações de risco. A avaliação de risco, ela incorpora ações que objetivam ali o reconhecimento ou a identificação dos agentes biológicos. Como eu falei para vocês, os ambientes de saúde, eles são altamente contaminados, então reconhecer esses riscos, entender os agentes biológicos daquele ambiente é muito importante. Então, e a probabilidade ali do dano proveniente destes, de acordo com os diversos critérios. Estes critérios, eles dizem respeito não só ao agente biológico manipulado, mas também ao tipo de ensaio que é realizado e ao próprio trabalho também. Os agentes biológicos que afetam o homem, os animais e as plantas, eles são distribuídos em classes de risco. De acordo com a Comissão de Biossegurança em Saúde, a CBS, do Ministério da Saúde,
nós, né, os tipos de agente biológico, eles são ali dispostos em 5 classes, tudo bem? Então, existem cinco classes ali desses agentes biológicos, que a gente tem a classe 1, que é o baixo risco individual e para a coletividade, e aí ela inclui os agentes biológicos conhecidos por não causarem, né, doença na população em pessoas ou animais adultos, que são ali como exemplo os lactobacilos, tudo bem? E aí a gente tem a classe 2, né, risco 2, e ela é ali moderado risco individual e limitado, né, bem mínimo ali o risco para a comunidade. A classe 2, ela inclui os agentes biológicos que provocam ali infecções no homem ou nos animais, com potencial de propagação ali, de disseminação limitado e com medidas terapêuticas profiláticas eficazes. Então, a gente tem medicamentos para tratar, tá? Caso a pessoa seja contaminada aí pela classe 2. O alto risco, que é a classe 3, pessoal, é um alto risco individual e moderado, tá? Risco para a comunidade, inclui os agentes biológicos que possuem capacidade de transmissão ali por via, né, respiratória ou transmissão desconhecida e que causam patologias humanas ou animais potencialmente letais, mas que existe tratamento ou medidas de prevenção. E representam um risco para a comunidade e para o meio ambiente, podendo se propagar de pessoa para pessoa. Então, a gente tem de exemplos, né, os bacilos anthracis e os vírus da imunodeficiência humana, né, o vírus da imunodeficiência humana, que é o HIV. E aí nós temos a classe 4, que é alto risco individual e para a comunidade, tá? E ela inclui aí os agentes biológicos com grande poder de transmissibilidade por via respiratória, né, ou de transmissão desconhecida. Até o momento não há nenhuma medida profilática ou terapêutica eficaz contra essas infecções. Causam doenças ali de alta gravidade em humanos e animais com alta capacidade de disseminação na comunidade e no meio ambiente. Essa classe inclui principalmente os vírus. Então, fica bem aí essa questão, né? Então, como exemplo, a gente tem ali o vírus Ebola, o vírus Lassa. Então, a gente está passando por situações bem complicadas com relação a vírus, e aí a gente está vendo aí a classe 4, para lembrar, viu, pessoal? Então, a classe de risco especial, ela inclui agentes biológicos de doença animal não existente no país e que, embora ele não atinja diretamente os humanos, podem gerar graves perdas econômicas ou na produção dos alimentos. A gente tem como exemplo ali a Chinchilla fúlica, que é um caramujo gigante africano que foi trazido ali para o Brasil para a produção de comercialização de escargot, tá? Então vamos falar agora, pessoal, do tema da aula de introdução à biossegurança, do tópico 2.3, que fala da biossegurança e a ética profissional. A ética, ela é muito importante dentro da saúde, principalmente. Então vamos entender como é que ela funciona um pouquinho aí na biossegurança. Quando a gente fala de ética e saúde, a gente tem que falar de bioética. Então, bioética é o estudo sistemático ali das dimensões morais, incluindo também a visão e decisão de normas morais. Isso dentro dali do ambiente, né, de tudo que é relacionado à saúde. Então, a biossegurança realmente ela está ligada a isso. Então, das ciências da vida, do cuidado com a saúde, utilizando sempre uma variedade de metodologias éticas num contexto multidisciplinar. Fundamentada aí em 5 princípios, né, a bioética. Então, o princípio da autonomia, que trata ali do respeito que o profissional ele pode ter, a vontade, a crença e os valores morais do paciente ou sujeito, reconhecendo o seu domínio sobre a sua própria vida e a intimidade, respeitando o paciente. O princípio da beneficência, que assegura ali o bem-estar das pessoas, evitando danos e garante também que sejam atendidos os seus interesses. Nós temos aí o princípio da não maleficência, que assegura que sejam, né, minorados ou evitados danos físicos ou, né, aos sujeitos de pesquisa ou aos pacientes, que tenham respeito, que não cause aí prejuízo à saúde dos pacientes. E o princípio da justiça, que existe equidade, né, na distribuição de bens e benefícios em qualquer setor da ciência. Princípio da proporcionalidade, que procura esse equilíbrio entre os riscos e benefícios, visando sempre o menor mal e o maior benefício às pessoas. As diretrizes de um determinado código de ética também devem ser cumpridas. E a sua análise devem levar ali em consideração os aspectos e costumes dos lugares ali de cada país, sempre respeitando a cultura, os valores morais dos pacientes. Então, vamos falar agora
sobre o tema da aula coronavírus e as práticas de biossegurança. Então vamos falar sobre o tópico 1, que fala ali da epidemiologia do Covid-19. Então, diante ali da pandemia causada pelo novo coronavírus, as práticas de biossegurança realmente elas se tornam ainda mais importantes. E vocês estão vivendo isso no dia a dia de vocês. Hoje todo mundo acaba que está seguindo as regras de biossegurança, como por exemplo a utilização de máscaras, a higienização das mãos. Então todos estão tendo aí uma noção e estão tendo um conhecimento, por mais que não entendam bem né, as pessoas que não estudam, que não estão relacionadas à área da saúde, por mais que não entendam bem a questão da biossegurança, mas estão seguindo as regras justamente através da promoção de saúde, né, os ensinamentos. E aí, devido à exposição dos riscos à saúde dos profissionais e pacientes, a doença causada pelo referido vírus ela é denominada ali de Covid-19, né? Onde o CO significa corona, o V de vírus e o D de doença e 19 corresponde ali ao ano do aparecimento dele. Esse quadro pandêmico ele tem se agravado ali com o passar dos meses e o enfrentamento da pandemia, né, do novo coronavírus faz parte ali das funções essenciais da saúde pública, por meio ali de ações voltadas para a população ou para os grupos com maior risco de contaminação, como os profissionais de saúde. No entanto, outras atividades ali de trabalho, elas podem ter um papel também relevante na disseminação do vírus e, portanto, a análise, né, de como se processam é determinante para a prevenção e o adoecimento. A pouca visibilidade ali desse aspecto, ele acaba implicando ali na sua pouca valorização nas políticas públicas. O campo de trabalho, como um todo, ele deve ser considerado na estratégia de enfrentamento do Covid-19. As vias de transmissão desse vírus podem ocorrer de forma direta ou indireta, tá, pessoal? Sendo a primeira através ali do contato com os fluidos emitidos ali por tosse, espirro, fala de pacientes infectados, que atingem diretamente a conjuntiva ocular ou as vias aéreas, enquanto a indireta, ela ocorre por contato ali com superfícies, né, fomites, superfícies ou aerosóis contaminados ali por saliva ou fluidos provenientes ali da mucosa oral ou nasal. As mãos em contato com os fomites, né, contaminados e levadas em seguida aos olhos ou nariz são vias ali importantes de transmissão, tudo bem? O período de incubação ali do SARS-CoV, ele pode variar entre 5 a 14 dias, tá? E é muito importante compreender esse processo de transmissão e das formas de transmissão do vírus, justamente para que a gente consiga ali controlar e evitar esse contágio. Então, vocês aí, né, como futuros profissionais de saúde, têm essa responsabilidade e precisam entender muito bem desses assuntos. Vamos falar agora sobre o tema da aula ambiente laboratorial e seus riscos, sobre o tópico 1.1, que fala ali dos tipos de laboratório. Então, prevenir a transmissão de agentes infecciosos dentre outros produtos nocivos à saúde humana, é ali o grande problema de segurança laboratorial. Então, quando se fala em ambientes de saúde, como tem uma circulação muito grande ali de pessoas, geralmente, e um ambiente contaminado, controlar essa contaminação e esses agentes nocivos é o grande problema aí dessa parte de segurança desses ambientes. A biossegurança ela é um conjunto de ações voltadas para a prevenção, minimização e eliminação ali dos riscos para a saúde, como vocês já sabem, e ela estabelece condições, né, seguras para a manipulação e contenção ali desses agentes biológicos, incluindo os equipamentos de segurança, as técnicas e práticas de laboratório, a estrutura física dos laboratórios, além ali de uma gestão administrativa também. Então, até a organização desse processo de trabalho faz a diferença. Podemos encontrar diversos tipos de segmentos laboratoriais, né? A gente tem laboratório químico, laboratório de ensino, laboratório clínico. O laboratório químico, ele tem por finalidade a realização de experimentos. Nesse ambiente serão realizados testes, experimentos e análises envolvendo ali reações químicas. Neste tipo de laboratório costumam ser encontrados ali produtos perigosos à vida, né? Como ácidos corrosivos, produtos tóxicos e etc. No laboratório de ensino, pessoal, ele tem a finalidade ali pedagógica, né, para ensinar. É um ambiente destinado aí a realizar experiências práticas como complemento ali ao aprendizado teórico.
Nesse ambiente, o aluno ele poderá ali praticar experimentos sempre acompanhado por um professor ou monitor, e ele geralmente costuma encontrar um suporte universal, né? Nesse ambiente a gente costuma encontrar ali esse suporte universal, tubos de ensaio, etc. No laboratório clínico, ele tem a finalidade de diagnosticar, prevenir, tratar e avaliar a saúde dos pacientes por meio justamente de exames biológicos, patológicos, microbiológicos, entre outros. Nesse ambiente costumam ser encontrados microscópios biológicos, tubos de ensaio e entre outros. Então, pessoal, eu acredito, né, que vocês vão se dar muito bem na prova. Esse conteúdo ele é muito importante para o aprendizado de vocês, então estudem, façam a prova com calma, leiam bem e boa sorte para vocês. Então, pessoal, hoje a nossa aula aí está destinada à revisão para a PV2 de vocês, tudo bem? Então, espero aí que vocês entendam o máximo possível do conteúdo, que tenham aprendido aí muito no decorrer das nossas aulas, e aí hoje, né, só revejam aí alguns assuntos que podem ou não ali cair na prova. Então, vamos lá estudar, né, assistam a nossa aula e também utilizem o material didático de vocês aí para estudar também para a prova, tá bom? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o tema da aula que fala ali sobre os riscos bacteriológico, químico, físico, radiológico e as suas medidas de prevenção e controle. Então nós vamos falar sobre o tópico 2.1 que fala ali dos tipos de risco e as suas classificações. Os riscos individuais e coletivos de acidente de laboratório, eles podem ser classificados ali em riscos químicos, físicos, né, biológicos, ambientais e ergonômicos. A eficácia e o controle ali dos riscos de biossegurança, eles estão diretamente relacionados com o conhecimento teórico, né, com o seu conhecimento, com o conhecimento do profissional sobre os riscos presentes ali nos seus ambientes de trabalho, com a gravidade de cada fator e com a mudança ali comportamental necessária para que ele consiga ali perder a existência desses riscos. Então, nós temos aí os riscos, né, dentro dos riscos de acidente, os riscos ergonômicos, os riscos físicos, os riscos químicos e os riscos biológicos. O risco de acidente, né, é um risco ali de uma ocorrência de um evento negativo e indesejado do qual resulta uma lesão pessoal ou um dano material. Riscos ergonômicos, eles estão justamente relacionados ali com a adequação, né, do sujeito ali ao seu ambiente de trabalho, especificamente associado à sua postura inadequada ou prolongada. Então, os riscos ergonômicos estão muito relacionados ali à sua postura, né? Como que você se senta, os movimentos que você faz, se são movimentos repetitivos, quanto tempo você fica fazendo aqueles movimentos ou sentado de determinada forma. Então, isso pode, de alguma forma, prejudicar você ergonomicamente. Os erros posturais, né, durante ali o manejo do paciente, equipamentos e materiais. A presença de móveis não adequados também podem facilitar, prejudicar a sua saúde, né, e ocasionando ali os riscos ergonômicos, ou seja, os não reguláveis, né, de tamanho, os móveis que não regulam tamanho, altura e que não favoreçam ali um bom ambiente de trabalho. Também é caracterizado como um risco ergonômico qualquer fator ali que possa interferir nas características psicofisiológicas do trabalhador, causando desconforto ou afetando sua saúde, tá? Então, até um desconforto, se no seu ambiente de trabalho você não consegue ali fluir, se você tem um desconforto psicológico ou psicofisiológico, já pode ali ser considerado também um risco ergonômico. Então, nós temos aí agora os riscos físicos e eles estão relacionados às diversas formas de energia, como pressões anormais, temperaturas extremas, tá? Ruído, vibrações, radiações ionizantes, como raio-x, iodo 125, carbono 14, ultrassom, radiações não ionizantes, como luz infravermelha, luz ultravioleta, laser, micro-ondas, podem ali estar expostos os trabalhadores. Todos esses fatores eles podem resultar ali em desconforto auditivo, visual e térmico, tá?
na sensação. E também podem ocasionar lesões oculares por radiação ultravioleta. Alterações morfológicas de células sanguíneas também, né? Alterações de capacidade reprodutiva do homem e da mulher, efeitos teratogênicos, radiodermites e cardiogênese. Nós temos aí, então, pode ali causar, né, problemas como cânceres, essas coisas. Riscos químicos. Refere-se ali à exposição a agentes ou substâncias químicas na forma líquida, gasosa ou como partículas e poeiras minerais e vegetais. Elas presentes ali no ambiente ou no processo de trabalho, que possam, de alguma forma, penetrar ali no organismo pela via respiratória ou ainda através ali da pele ou pela ingestão, tá? Nós temos como exemplo solventes, medicamentos, produtos químicos utilizados para limpeza e desinfecção, corantes, entre outros. Esses riscos eles podem ocasionar queimaduras de pele e mucosa, dermatites de contato, alergia respiratória, intoxicações agudas e crônicas. Alterações morfológicas das células sanguíneas também, tá? Conjuntivites, químicas e carcinogênese. Indo agora para os riscos biológicos, a exposição ocupacional a riscos biológicos a materiais possivelmente contaminantes, ela é definida como a possibilidade ali de contato com sangue, fluidos orgânicos no ambiente de trabalho, e as formas de exposição incluem inoculação percutânea por intermédio de agulhas ou objetos cortantes e o contato direto com a pele ou mucosa. Então vamos falar um pouquinho agora sobre o tópico 2.4, que fala das medidas de prevenção coletiva. Seguindo aí as diretrizes em segurança do trabalho, as medidas de prevenção coletiva elas podem ser priorizadas em relação às individuais. Então, sempre que se pensa em medidas de prevenção, sempre as coletivas elas vão estar à frente, né? Elas vão ser mais importantes que as individuais, lógico, porque com a coletiva você consegue proteger ali um número maior de pessoas. Proteger um número maior de pessoas, né, seus procedimentos e dispositivos, quando não eliminam totalmente os riscos, eles reduzem de uma maneira significativa ali a ocorrência desses riscos. Vamos falar um pouquinho sobre as medidas de prevenção coletiva. E em relação aos dispositivos de proteção individual, na verdade, sobre as medidas de prevenção individual, em relação aos dispositivos de proteção individual, a norma regulamentadora número 6 da Legislação de Segurança e Medicina do Trabalho disponibiliza ali na sua relação oficial diversos equipamentos de proteção individual, que são os EPIs, né, que vocês já conhecem, que são todos os dispositivos de uso individual destinado ali a proteger a saúde e a integridade física do trabalhador. No caso da biossegurança, limita aí o contato, né, com materiais infectantes. E agora vamos falar um pouquinho sobre os dois, né, sobre os equipamentos de proteção individual e coletiva. Devido à exposição constante dos profissionais de saúde aos inúmeros fatores de riscos, os equipamentos de proteção individual e coletiva, eles assumem aí um papel de grande importância para a preservação da saúde do trabalhador. A prevenção de doenças infecciosas em ambientes de prestação de serviços de saúde exige aí que certas precauções sejam adotadas. Então, a gente destaca aí o uso dos equipamentos de proteção individual, os EPIs, e dos equipamentos de proteção coletiva, os EPCs. Nós temos como exemplos, né, de equipamento de proteção individual, avental ou jaleco de uso diário, avental ou jaleco para procedimentos não invasivos, avental ou jaleco para procedimentos não invasivos descartáveis e avental cirúrgico para procedimentos invasivos. Nós temos ainda gorro, luvas, sapatos, protetor ocular, facial e máscara. Coloquei aqui uns exemplos para vocês, né, de luva descartável, gorro descartável, o avental, o jaleco, a máscara, o óculos ali de proteção, os sapatos fechados, né, antiderrapantes. E aí, falando um pouquinho dos equipamentos de proteção coletiva, os EPCs eles são sistemas de contenção que têm como objetivo sempre minimizar ou eliminar a exposição aos riscos. Então, nós temos aí como equipamento de proteção coletiva chuveiro de emergência, cabines de exaustão química, autoclave, lava-óleos, cabines de segurança biológica.
E agora nós vamos falar um pouquinho sobre a classificação, tá? O tópico 3.1 fala da classificação dos resíduos de saúde. Tudo na biossegurança a gente classifica, a gente coloca em ordem, a gente organiza. Por quê? Porque um trabalho organizado, a partir do momento que você reconhece os riscos e organiza isso, é mais fácil para você evitar esses riscos. A classificação dos resíduos ela pode ser considerada uma das etapas mais relevantes aí, quando se almeja o bem-estar social e a saúde humana. Preservar a natureza, a integridade física dos seres humanos e garantir aí uma saúde de qualidade que previna novos males à população devem ser ali uma de suas prioridades essenciais. De acordo com a RDC da Anvisa número 306 de 2004 e a resolução do CONAMA número 358 de 2005, os resíduos de saúde eles são classificados em 5 grupos. A gente tem o grupo A, o grupo B, o grupo C, o grupo D e o grupo E, tá bom? No grupo A, ele engloba ali os componentes com possível presença ali de agentes biológicos por suas características de maior virulência ou concentração e podem ali apresentar riscos de infecção. São os riscos biológicos. Exemplos, a gente tem placas e lâminas de laboratório, carcaças, peças anatômicas, né, como membros, tecidos, bolsas transfusionais contendo sangue, dentre outras. Do grupo B, o risco químico, né, ele contém substâncias químicas que podem ali apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo das suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade. Nós temos como exemplo os medicamentos apreendidos, reagentes de laboratórios, resíduos contendo metais pesados, dentre outros. No grupo C são os rejeitos radioativos, tá? São os resíduos radioativos e são ali quaisquer materiais resultantes de atividades humanas que contenham radionuclídeos com quantidades superiores aos limites da eliminação especificada ali pelas normas de Comissão Nacional de Energia Nuclear, o CNEM. Nós temos como exemplo os serviços de medicina nuclear e radioterapia, né, que são os locais que podem ter esses rejeitos. No grupo D é o lixo comum, reciclável, que possui ali sua própria classificação. Não apresenta risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser ali equiparado aos resíduos domiciliares. Então, nós temos como exemplo sobras de alimentos, de preparo de alimentos, resíduos de áreas administrativas e etc. E nós temos o grupo E, que são os materiais pérfuro-cortantes, tá? Ou escarificantes. E nós temos como exemplo lâminas de barbear, agulhas, ampolas de vidro, pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas, espátulas e outros similares. Vamos falar um pouquinho agora sobre as normas regulamentadoras, né, do tópico 1.1, que fala da norma regulamentadora NR32, que justamente fala sobre a segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde. A NR32 ela foi aprovada em 2005 e é uma legislação do Ministério do Trabalho e Emprego, tá? Essa norma ela estabelece medidas visando aí a proteção de segurança de saúde dos trabalhadores de saúde e dessa forma a NR32 ela abrange ali, além desses trabalhadores, os profissionais de outras empresas também que trabalham ali na mesma área. A norma ela ressalta ainda que a responsabilidade do seu cumprimento é compartilhada entre os trabalhadores e os contratantes, né, os empregadores. E para a promoção da segurança do trabalho, a NR32 ela recomenda a adoção sempre de medidas preventivas para cada possível situação de risco que o profissional de saúde pode encontrar. Assim, a NR32 ela tem como objetivo a regulamentação dos riscos de exposição ocupacional a agentes biológicos, químicos, físicos, além da gestão de resíduos dos serviços de saúde, tá? Então, ela regulamenta até essa questão de como vai ser ali descartado esses resíduos de saúde. As condições de conforto também, por ocasiões de refeição, das lavanderias, de limpeza, conservação e de manutenção de máquinas e equipamentos também são reguladas pela NR32. Então, pessoal, é isso. Hoje nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tirem uma nota muito boa aí na prova de vocês, né? Que acima de tudo que aprendam, que tenham aí aprendido bastante sobre a biossegurança. E um beijão para vocês e tchau, tchau!